Olá, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade ao ensino de matemática aqui do Centro Educacional de Paula. Dessa vez, vamos estudar a equação do segundo grau. Na aula passada, estudamos a equação do primeiro grau, sistema de equações. Agora vamos ver um pouquinho a equação do segundo grau. Let's go! Bom, o que vem a ser a equação do segundo grau? Bom, a gente viu que as equações de primeiro grau, tinha essa forma aqui, ax mais b igual a zero, correto? Que a gente achava as raízes, essas coisas. A equação de segundo grau tem essa característica aqui, ó, ax ao quadrado, ou seja, x elevado a 2, mais bx mais c igual a zero. Ou seja, a do primeiro grau, por que se chama do primeiro grau? O máximo que o x está elevado aqui é a 1. E aqui, no caso, é a 2. Tudo bem? Então, vamos agora aprender como é que se calcula raízes quando temos x ao quadrado agora. Tudo bem? Vamos continuar. Observe que o maior grau da equação é dado pelo expoente do termo ax elevado ao quadrado. Por esse motivo, a equação é do segundo grau, x elevado a 2. Chamamos de incógnita os valores desconhecidos como x, y e z. Já a, b e c são números reais chamados de coeficientes, ou seja, aquela fórmula que nós acabamos de ver. Vou escrevê-la aqui mais uma vez. Ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso é igual a zero, certo? Então, o a, o b e o c são os números reais, ou seja, são aqueles valores que a gente coloca, Pode ser 1, 2, o 3, são os números, Os números reais. Agora, o x já são os valores desconhecidos, A gente chama de x, y, z, certo? São as letras mais usadas, ok? Ou seja, o x é a incógnita, enquanto o a, b e c são os números. Bom, continuando, as equações do segundo grau podem ser do tipo completa ou incompleta. O que determina isso são os coeficientes b e c. Lembre-se que o coeficiente a deve ser diferente de zero. Caso não seja, a equação não será do segundo grau. O que isso quer dizer? A, b e c pode ser qualquer número, O a não pode ser zero. O a aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, vai ficar o quê? 0 vezes x ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Isso dá zero, ou seja, o x ao quadrado some. Aí não vai ser mais uma equação do segundo grau, certo? Porque o x quadrado ele some. Tudo bem? O que isso quer dizer aqui? O que determina isso, se é completa ou incompleta? São os coeficientes b e c. O b e c podem ser zeros, ok? O b e o c podem ser zeros. O único que não pode ser zero é o a, ok? O a não pode ser zero. Se isso acontecer, por exemplo, o b ou o c, ou até os dois ao mesmo tempo forem zero, aí é uma equação incompleta. Se estiver faltando o b ou se estiver faltando o c, é incompleta. Agora, se nenhum desses números, nem o a, nem o b, nem o c, for zero, dizemos que ela é completa, ok? E o a, obviamente, nunca poderá ser zero, Bom, vamos continuar. Para a equação ser considerada completa, os coeficientes a, b e c devem ser diferentes de zero. Ok. A diferente de zero, b diferente de zero e c diferente de zero. Com isso, a equação do segundo grau possui aquela estrutura que a gente já viu, Lembrando que esse 2 aqui está elevado, tá, galera? Esse ax2 é ax elevado ao quadrado. Por exemplo, o que temos aqui? Eu vou reescrever aqui porque aqui deveria ser assim, 2x ao quadrado, ok? Esse segundo 2 aqui, era para ser um elevado, ok? Mais 4x mais 1 igual a zero. Ou seja, quem é o a, galera? O a é quem acompanha o x ao quadrado. Olha aqui, o a seria, o a é o 2. Quem é o b? O b é que só acompanha o x,
caso é o 4. E quem é o C? O C é o número que não acompanha a letra, ó. Que não está multiplicando nenhuma incógnita, nem o x ao quadrado, nem o x. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Outro exemplo é esse aqui, ó. Isso aqui também é ao quadrado, tá? Y elevado ao quadrado, tá? Y elevado ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui. Ficou estranho. Y elevado ao quadrado mais 3y mais 6. E tudo isso igual a 0. Então, mais uma vez, olha lá. Quem é que acompanha o que está elevado ao quadrado? Ó, aqui não aparece, ok? Ó, mas tem um escondido bem aqui. Ó. Então, o A é 1. O B é quem acompanha só o que não, só a letra sem estar elevado ao quadrado. Então, 3. E, obviamente, o C é o 6. O C é o que não acompanha nenhuma das duas incógnitas, nem o que está ao quadrado, nem o que está elevado só a 1. Ok? É isso. A, B e C é isso. Vamos continuar. Vamos ver. Equações de segundo grau incompleta. Ó, quando a equação é incompleta, os coeficientes B e C podem ser iguais a 0. Ou seja, B igual a 0 e C igual a 0. Nesse caso aqui, ó, vamos olhar para essa primeira aqui. X ao quadrado, ok? X elevado a 2 menos 4. Quem é o A? O A, mais uma vez, ó, não aparece aqui, está escondido aqui no 1. O A é 1. Quem é o B? B não tem, galera. O B é 0. Ué, por quê? Muito simples. Cadê o... Porque já temos o x ao quadrado, mas cadê só o x sem ser ao quadrado? Não tem, né? Então B é igual a 0. Ok? O B aqui nesse caso, ó, o B não tem. Ó. Não tem aqui na equação. O B é igual a 0. E quem é o C? O C é quem não está acompanhando nem o x quadrado nem o x. Então, nesse caso, o C aqui, ó, menos 4, né? Bem. Mesma coisa aqui, ó. Vamos ver aqui. O que está faltando aqui nesse caso? Nós temos o y ao quadrado e... Opa, temos um erro aqui, tá? O y e um x, né? Não pode... Eu vou colocar... Vou fazer um x aqui. Pronto, vai ficar melhor. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado mais 6x. Tudo isso é igual a 0, ok? Vou colocar assim. Quem é o A? Quem acompanha o x ao quadrado, no caso, 3. O B tem, olha aqui, ó. O B é quem só acompanha o x, ó, sem estar ao quadrado, é o 6. Ok? E quem é o C? C não tem. Tá vendo que não está aparecendo um outro número aí? Então, nesse caso, o C é 0. E nessa última aqui de baixo, ó, 5z elevado ao quadrado, nós só temos o A. O A que acompanha o que está elevado ao quadrado. O B e o C nós não temos. Ok? Bom, é isso. A, B e C. Tranquilidade. Vamos continuar. Resolvendo a equação de segundo grau. O objetivo de se resolver uma equação do segundo grau é encontrar os valores reais que a incógnita assume. Esses valores são chamados de raízes da equação. Como ela é do segundo grau, deve possuir duas raízes reais diferentes ou idênticas. O que isso quer dizer? Quando a gente calculava a raiz de equação do primeiro grau, você lembra? O que a gente tentava achar? A gente tentava achar o valor de x, que a gente ia substituir, no caso, né? Colocar no lugar do x, e a equação ia ser exatamente igual a 0. Aqui, na equação do segundo grau, o conceito é o mesmo. A gente vai substituir um valor em x, ou seja, vai colocar um número no lugar do x, e temos que zerar, ou seja, o valor tem que ser igual a 0. Isso é calcular raízes. Uma coisa interessante é que ele disse que a equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes ou idênticas. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tinha a equação do primeiro grau, olha, veja bem, do primeiro grau só existia uma
uma e única raiz. Uma raiz só. No caso de equação do segundo grau, nós temos duas raízes. O que isso quer dizer? Existem dois valores que, se você colocar no lugar do x, zero. Dá o valor exatamente igual a zero. Ok? Vamos aprender agora como é que a gente encontra as raízes da equação do segundo grau. Utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara para solucionarmos as equações do segundo grau, as equações no caso, né? Seja ela completa ou incompleta, podemos utilizar a seguinte fórmula. Essa formulazinha bonitinha que você está vendo aí, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo isso dividido por 2a. Vamos utilizar essa fórmula bonita aí. Fórmula linda. O que acabamos de ver foi a fórmula de Bhaskara completa. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, ok? Então, o que podemos ver é que existe uma forma resumida. Sim, uma forma resumida de escrever a fórmula. O que seria isso? Ó, eu vou deixar bem explícito. Ó. Tá vendo bem aqui onde você vê um triângulo? É uma letra grega, tá, chamado delta. Ok? Está bem aqui, ó. O que ele está dizendo? Que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Veja bem, não é b2, ok? É b elevado a 2 menos 4ac. Ok? b elevado ao quadrado, b elevado a 2. Tudo bem? É isso. O que isso quer dizer? Que ao invés de eu escrever, ó, vou escrever aqui do lado, assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Em vez de você, deixa eu melhorar esse c, ficou estranho, 4ac. Ok. Em vez de você escrever ela inteira assim, você vai ver que alguns livros ou até alguns sites, o que está aqui dentro da raiz, ó, ele chama de delta. Ele tenta resumir, ok? E aí, ao invés de você ver a fórmula completa, você vai ver essa fórmula que está aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a, ok? Essa é a fórmula de Bhaskara resumida. A completa é aquela que estava no slide anterior e essa que é a mesma que essa daqui que eu acabei de reescrever aqui no canto. Tudo bem? Lembrando, então b ao quadrado menos 4ac chama de delta. Essa é a forma resumida, ok? Bom, vamos continuar. Ó, aplicando a fórmula de Bhaskara. Exemplo, resolva a equação do segundo grau. 4x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0, utilizando a fórmula de Bhaskara resumida. Ok. Primeiro passo que temos que fazer é o seguinte. Vamos separar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Porque a gente precisa dessas informações para usar a fórmula. Quem é o A? Fácil, né, galera? É o que acompanha o x ao quadrado. Então, 4. Quem é o B? O B é quem acompanha a letra também, só que não está elevado a 2 ao quadrado. Então, 4 também. E quem é o C? É o número aqui que não está acompanhando nenhuma das letras. Então, 1. Beleza, temos o A, o B e o C. Vamos usar a fórmula? Vamos. Ele pediu a fórmula resumida. Então, eu vou primeiramente calcular o delta. Como é que calculo o delta? Não é B elevado a 2 menos 4AC. É isso aí. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Agora é só substituir. Quem é o B? Não é 4? Então vai ficar 4 elevado a 2. Menos 4 vezes o A. O A também é 4. Então, menos 4 vezes 4 vezes o C. O C é 1.
Então, isso aqui vai ficar como? 4 vezes 4, isso é igual a 16. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Agora, quanto que vai dar? Menos 4 vezes 4. Negativo multiplicado com positivo dá negativo. Então, vai ficar menos 16. Menos 16 vezes 1 dá menos 16. Ou seja, o valor de delta aqui vai dar quanto? 16 menos 16 é igual a 0. Ou seja, delta deu igual a 0. Acabou não, né? Vamos substituir agora na outra fórmula. X é igual a menos o b, mais ou menos, não é a raiz quadrada do delta, dividido tudo isso por 2 vezes o a. Substituindo os valores, ó, é menos o b. O b não é 4, então vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, então, ou seja, a raiz quadrada do zero. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, é 2 vezes o 4. Ok? Isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui vai ficar menos 4. Quanto que é a raiz quadrada de 0? É 0. 0 vezes 0, 0. Então, menos 4. Tudo isso dividido. 2 vezes 4 dá 8 aqui embaixo. Vai ficar um 8 aqui embaixo. Ok. Não acabou, galera. Agora é o seguinte. Toda vez que a gente resolve, temos o seguinte, ó. A gente tem que resolver tanto para o mais quanto para o menos. Como assim? Olha só. Eu vou calcular o seguinte. Está vendo esse mais ou menos bem aqui, ó? Tá vendo que tem um mais e menos bem aqui. Mais ou menos. Primeiro eu vou utilizar o mais, depois o menos. Ou vice-versa. Posso utilizar o menos primeiro para depois utilizar o mais. Não tem problema. X é igual. Vamos lá. A menos 4 mais 0. Tudo isso dividido para 8, ou seja, esse é o primeiro x. X é igual a menos 4 mais 0, isso dá menos 4 sobre 8, que isso vai ser igual a menos, se você fazer a conta aí, 0,5. 4 dividido para 8. Menos 0,5. Por que menos 0,5? Menos 4 dividido para 8 positivo. Negativo dividido para positivo dá negativo. Esse é o x1. Ou seja, como assim? Porque tem duas respostas possíveis, né? Como seria o x2? Ó, vou até colocar assim, ó. Vou até colocar aqui em cima também, o x1, um traço. Agora vou colocar dois traços, x2. Também dá menos 4, agora vou usar o menos, ó, menos 0, tudo isso dividido para 8. Isso aqui dá quanto? O x, duas linhas, é igual a menos 4 dividido por 8. Você viu que o x1 e o x2, ele deu resultados iguais, né? Como assim? Por que x1 e x2? Simples, porque equação de segundo grau, temos duas respostas possíveis, duas raízes possíveis. O x1 e o x2. Nesse caso, por coincidência, o delta deu 0. Quando o delta é exatamente igual a 0, as raízes são iguais. Tudo bem? Quando o delta é igual a 0. Quando o delta não é 0, ele é positivo, aí temos duas raízes reais. Agora, quando o delta é negativo, não possui raiz real. A gente vai vendo isso com mais calma no decorrer do tempo, que a gente for vendo. Ou seja, deu aqui, ó, as raízes dessa equação do segundo grau são idênticas. Sendo assim, então, foi isso que eu acabei de escrever. Ó. x1 é igual a menos 0,5 e x2 também. x2 é igual a menos 0,5. Ok? A gente escreve assim, x1 e x2. Tudo bem? Vamos aprender isso com mais calma, com mais exemplos, que aí vai ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Vamos aplicar agora os conceitos. Ó. Vamos calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso. Vamos lá, então? Como assim? Vamos começar aqui pelo primeiro. Ó. X ao quadrado mais 9x mais 8. Vamos lá? Quem é o A? Quem é o B? E quem é o C? O A é 1. Lembrando, não tem nada aqui, ó. 1 está escondido, né? Quem é o B? É 9. Olha quem está acompanhando o X ali.
E quem é o C é 8. Na hora que você for calcular o delta, só substituir. Vamos lá. De novo, B ao quadrado menos 4AC. O B é 9, então 9 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1, porque o A é 1, vezes o C, que é 8. Ok, isso aqui vai dar quanto? 9 vezes 9, isso dá 81. Então vai ficar menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 8, isso dá menos 32. É isso? Ok, então. Agora vamos fazer aqui a subtração. O que temos? Temos o seguinte. 81 menos 32, isso é igual a 49. Ou seja, o delta é igual a 49. Tudo bem? Então, agora na hora que você for jogar na fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, o b é 9, então aqui vai ficar menos 9. Deixa eu melhorar esse 9, ficou estranho. Menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 49. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Ou seja, isso vai ficar como? Isso vai ficar menos 9. Quanto que é a raiz quadrada de 49? É 7, né? Mais ou menos 7 dividido por 2. Aí agora, aquela história que eu acabei de falar. O mais e menos, tá vendo? Então, primeiro, ó, o x1 eu vou calcular fazendo com mais. Então, vai ficar assim, ó. Menos 9 mais 7 dividido para 2. Isso vai dar quanto? Isso é igual a... Menos 9 mais 7, isso dá 2. Aliás, menos 2, perdão. Isso dá menos 2. Menos 2 dividido para 2 é igual a menos 1. E o x2, ou seja, o x duas linhas, que é a segunda resposta possível. Vamos fazer agora com o menos. Ó. Menos 9, menos 7, tudo isso dividido para 2. Menos 9 menos 7, isso dá menos 16. E menos 16 dividido para 2, isso é igual a menos 8. Tá aí. E repare, olha aqui. Menos 8, menos 1. Foi a resposta certinho, tá vendo? A resposta é menos 1, menos 8. O que isso quer dizer? Que as raízes dessa equação, menos 1 e menos 8. O que são as raízes? São os números que, se você substituir no lugar de x, você encontra a resposta igual a zero. Ok? São as raízes. Tudo bem? Então, nesse caso está ali, ó, 1x ao quadrado mais 9x mais 8. Vou colocar menos 1 ao quadrado mais 9 vezes menos 1 mais 8. Isso vai dar zero? Exatamente. Exatamente, garoto. Se eu colocar o menos 8, também. É isso que quer dizer, as raízes, ok? Compreenderam? É isso, tranquilidade. Tem mais um exemplo de equação de segundo grau. Bora fazer a B e a C. Tudo bem? Vamos lá. A B, vamos lá, temos que achar primeiro o A, o AB e a C. Quem é o A? 9. Quem é B? Menos 24. Tá vendo que tem um menos na frente? Então tem que colocar o negativo. É menos 24x, ok? E quem é o C? É o 16. Calculando delta, isso é igual a, vamos lá, b ao quadrado. Quem é b? É menos 24 ao quadrado
menos 24 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, então no caso 9, vezes o C, que é 16. Tudo bem, então. Quanto que vai dar isso aqui? Menos 24 elevado ao quadrado. 576. Professor, não seria menos 576? Não. Por que não? Negativo elevado ao quadrado fica positivo. Ok? Beleza? O número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Ok? Ué, professor, mas por quê? Porque, olha só, fica menos 24 multiplicado por menos 24. Ou seja, negativo multiplicado com negativo, isso fica positivo. Então, 24 vezes 4, 576. Ou seja, a resposta é positiva, ok? Ok, continuando então. Menos 4 vezes 9, isso dá igual a menos 36. Vai ficar menos 36, menos 4 vezes 9. E menos 36 vezes 16, isso vai ser igual a menos 576. Ok? Então, ou seja, o delta deu zero. Quando o delta dá zero, que a gente já sabe que eu já acabei de falar. Quando o delta é igual a zero, temos duas raízes iguais. Ok? Eu vou apagar aqui, galera, o que eu fiz na primeira, ok? Só para ter um espaço, ok? Só para dar espaço. Qualquer coisa vocês apagam. Aliás, apagam não. Vocês pausem o vídeo, copiem, ok? Antes de dar continuidade. Só apagar essa parte aqui. Eu não vou apagar inteiro. Só essa parte daqui. Ok? Ó, na hora que você for jogar na fórmula, olha o que vai acontecer. Galera, o x é menos o b, mas o b já não está negativo? Ó, presta atenção. Olha lá em cima na fórmula. X é igual a menos o b. Olha a fórmula aí. Certo? Então, o b já é negativo. O que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar duas vezes negativo, ó. Menos 24, ok? Mais ou menos a raiz quadrada do zero. Delta deu zero. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 9. Então, resumidamente, vai ficar menos com menos aqui vai ficar mais 24. Mais ou menos a raiz quadrada de zero. Então, mais ou menos zero. Tudo isso dividido por 18. Ou seja, o x uma linha vai ser 24 mais 0 dividido para 18, que isso vai dar 24 sobre 18. E o x duas linhas, ou seja, a segunda resposta, 24 menos 18. Aliás, 24 menos 18 não, perdão. 24 menos 0 dividido para 18. Isso aqui vai dar quanto? Também vai dar 24 sobre 18. Professor, peraí, não deu a resposta, professor. Olha aqui, a resposta está dando 4/3. Não deu 24 sobre 18. Galera, 24 sobre 18 tem como você simplificar. Lembra a simplificação de fração? Dá para você simplificar aqui. Ó, divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. Isso aqui dá quanto? Vamos lá. 24 dividido para 3, isso é igual a 8, certo? E 18 dividido para 3 é 6. Que ainda dá para simplificar ainda mais. Ó. Divide para 2 aqui e 2 aqui. 8 dividido para 2 é 4. E 6 dividido para 2 é 3. Agora acabou. Porque não tem como você simplificar mais. Não existe um número que dá para dividir ao mesmo tempo o 4 e o 3. Ok? Tem que ser ao mesmo tempo. Não pode simplificar por um e depois por outro. Ao mesmo tempo.
Ou seja, pronto, tá aí. 4/3. Essa é a resposta. Ok? Mais um exemplo de como calcula as raízes de equação do segundo grau. Vamos lá, letra C. Diz o seguinte: x² menos 2x mais 4 igual a 0. Vamos lá de novo. Quem é o A? Está escondido de novo, né? É o 1. Vem aqui, ó. Não aparece, mas está escondido. Quem é o B? O B é menos 2. Quem é o C? 4. Ok? Vamos calcular o delta. Delta é igual a B² menos 4AC. Então vai ficar menos 2, porque o B é menos 2, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Então isso aqui vai dar quanto? Menos 2 ao quadrado, de novo, negativo elevado ao quadrado, positivo, então dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 4 dá menos 16. Então vai ficar 4 menos 16, tudo isso é igual a menos 12. Ok? Galera, temos um pequeno problema aqui. O delta deu o quê? Delta deu negativo. Nesse caso, galera, qual é a raiz aqui? Não existe raiz real. Ué, professor, como assim? Na hora que você for jogar na fórmula, vai ficar assim, ó, se você parar para analisar. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 12. Não é isso que você vai ficar? Mas, galera, qual é a raiz quadrada de menos 12? Não tem uma raiz real, menos 12. Para vocês poderem entender, olha só. Deixa eu colocar com um número diferente. Se eu coloco raiz quadrada do número 4, ok. 2 ou menos 2, né? 2 ou menos 2. Se você pega 2, multiplica por 2, dá 4. Se você pega menos 2, multiplica por menos 2, também dá 4. Ok? 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 2, também dá 4. Beleza, agora se o 4 fosse negativo, fosse assim, menos 4. Ah, professor, é muito fácil. A raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Não, senhor. A gente acabou de ver que menos 2 vezes menos 2, negativo multiplicado por negativo, dá positivo. Vai dar mais 4. Ou seja, não tem como, não existe um número que você vai multiplicar por ele mesmo, vai dar um número negativo. Isso não existe. Ok? Isso aqui é como chamamos de raiz real, ok? Não possui raiz real. Não tem uma raiz real. Aí você deve estar pensando assim, ah, professor, mas se eu fizer assim, 2 vezes menos 2, aí dá menos 4. Concorda? Dá menos 4. Só que aí não é o mesmo número, né? 2 e menos 2 não é o mesmo número. Para calcular a raiz, você tem que calcular sempre multiplicar por ele mesmo, sempre multiplicar pelo mesmo número. Aqui não é 2 e menos 2, não dá. Então, qual é a resposta? Quando o delta é negativo, galera, é muito simples. Não possui raiz real. Essa é a resposta. Não possui raiz real. Por isso que deu aqui, ó, vazio, porque o delta deu negativo. Então, o que deu para a gente perceber aqui? Quando o delta ele é positivo, ou seja, maior que zero, a gente possui duas raízes, né? Duas raízes diferentes. Quando o delta é exatamente igual a zero, as duas raízes são iguais. E quando o delta é negativo, não possui raiz real. Tranquilidade? É isso. Bom, vamos continuar então. Mais um exemplo de equações aqui do segundo grau. Vamos lá. Quem é o A? 1. O B? Menos 5. E C é igual a 6. Mais uma vez, calculando. Olha só, dá para perceber o seguinte. Respostas aqui, temos duas diferentes aqui, temos duas diferentes aqui. O que de cara a gente já sabe que não vai ter nenhum delta negativo e também nenhum delta igual a zero. Então, olha só, quando a gente for calcular o delta, vamos lá. B ao quadrado, então menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado,
menos 4 vezes o A, 1, vezes 6. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Ou seja, o delta é igual a 1. Ok? Jogando na fórmula, x é igual a menos o b, então menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, isso vai dar x é igual a 5. Raiz quadrada de 1 é 1. 5 mais ou menos 1. Tudo isso dividido para 2. X uma linha. 5 mais 1. Dividido para 2. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. Ok. X duas linhas vai ser igual a 5 menos 1. Dividido para 2, isso é igual a 4. Dividido para 2, que isso dá 2. Deu certinho com a resposta. X1 ou tanto faz, a ordem não importa. 2 e 3, essas são as duas respostas. Ok? Questão 2. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? A é 1 de novo. O B é menos 8. E o C é 12. Ok? Galera, eu poderia fazer pela fórmula de Bhaskara, certo? Igual eu estou fazendo aqui, né? Poderia. Mas tem um jeito, tem uma outra coisa que dá para fazer também. Tem um outro jeito. Um outro jeito de fazer. Mas essa daqui só vai funcionar se o A for igual a 1. No caso aqui, todas elas, o A é igual a 1, né? Ou a questão 1, 2 e 3. Ok? Eu vou ensinar aqui pela questão 2 e pela questão 3, ok? O outro fórmula. Pensa o seguinte, soma, ó, lembra de soma, sim, exatamente, somar, soma, e lembra de produto, produto vem de multiplicação, ok? Como assim? Eu já vou chegar onde eu quero chegar, ok? Olha só, mas lembre, só usa esse método se o A for igual a 1, ok? Fica mais fácil. Olha só, soma, lembre-se, é menos o B e o produto é o C. Não entendi, professor. Calma. Quem é menos o B? Lembrando, se o B é menos 8, é menos o B, então vai ficar menos 8. Então vai ficar 8. E quem é o produto? 12. Agora você pensa. Dois números. Pensa em dois números que você soma dá 8 e que você multiplica dá 12. Como assim, professor? Começa pelo produto que fica mais fácil. 12. Pensa em dois números que você conhece que dá 12. Você pode pensar 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, certo? 1 vezes 6, ó, vou até escrever aqui do lado para vocês poderem ver. 1 vezes 6, 2, aliás, 1 vezes 6 não, perdão. 1 vezes 12, 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Tem mais algum? 2 assim que você conheça que dá 12. Não, né? Acabou, né? Tudo bem. Agora, qual deles que você soma dá 8? Aqui, ó. 1 mais 12 dá 13. 2 mais 6 dá 8. E 3 mais 4 dá 7. Opa, tá aqui, ó. É o 2 e o 6. Repara que deu exatamente a resposta, tá vendo? Funciona. Também funciona. Eita, professor, e se eu não quiser fazer desse jeito, quiser fazer o delta, quiser fazer lá a fórmula de Bhaskara, você pode fazer, você vai encontrar as respostas do mesmo jeito, ok? Isso aqui é só um atalho, ok? Caso o A seja igual a 1, o A é igual a 1, tudo bem? É isso.
Esse é o método. Olha só, a questão 3 eu vou fazer pela Bhaskara. Olha só, depois eu faço soma do produto. A, o B e o C. Vamos lá. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 8. O delta, vamos lá, vamos calcular. O B ao quadrado, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é menos 8. Ok, aqui vai ficar 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 8, menos com menos dá mais. Então, 4 vezes 8, 32. Isso aqui é igual a 36. Já sabemos que a raiz, o delta no caso é 36. Quando você jogar na fórmula, x é igual a menos o b, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do número 36. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2 vezes o A. Ok, isso aqui vai dar menos 2, mais ou menos com a raiz quadrada de 36, 6. 6 vezes 6 é igual a 36. 2 vezes 1, 2. Ok? Então, ou seja, o x uma linha é igual, o x uma linha é igual a menos 2 mais 6 dividido para 2. Menos 2 mais 6, 4. 4 dividido para 2 dá 2. X duas linhas, menos 2 com menos 6. Tudo isso dividido para 2. Isso dá igual a menos 8 dividido para 2. Negativo dividido com positivo dá negativo. 8 dividido para 2, 4. Repara, deu 2 e menos 4, certo? Ok, tranquilidade. Encontramos a resposta. Como ficaria com a soma e produto? Vamos ver? Eu não vou apagar tudo, ok? Só essa parte aqui. Não precisa apagar tudo. Como ficaria por aquele método que eu acabei de ensinar? Soma. Não é menos o B? O B é 2. Olha lá, lá em cima, soma. Menos o B, então vai ficar menos 2. E o produto é o C. Dá menos 8. Ok. Vamos pensar, vamos começar pelo produto que fica mais fácil. Vamos pensar em dois números que dá para a gente multiplicar e que encontra como resposta o menos 8. Vamos ver? Eu vou apagar aqui só essa parte aqui agora, só para pegar um pouquinho mais de espaço, ok? Olha só. Vamos pensar em dois números aí. Pode ser 1 e menos 8. 1 vezes menos 8 dá menos 8. Pode ser 2 e menos 4. Qual mais que dá 8? Pode ser o contrário, né? Menos 8 e 1. E menos... Aliás, menos 8 e 1. Ei, meu pai, vamos lá. Menos 1 e 8. E menos 2 e 4. Qual deles? Aí a gente vai ver pela soma. Se eu somar aqui, ó, 1 com menos 8, isso aqui dá menos 7. Opa, não deu. Certo? 2 com menos 4, isso aqui dá menos 2. Já deu. Esse menos 1 mais 8 vai dar 7 positivo. E esse menos 2 mais 4 vai dar 2 positivo. Qual foi o que deu exatamente a soma ali? A soma menos o B. Tá bem aqui, ó. 2 e menos 4. Ok? Tá aí. Pode fazer tanto por esse soma e produto ou você pode fazer a fórmula de Bhaskara. Ok? Tranquilidade. Lembrando, soma e produto só se faz, faça isso unicamente quando A for igual a 1. Ok? Bom, vamos continuar então. Aqui temos mais questões, né? A soma de um número com seu quadrado é 90. Calcule esse número. Ele não te deu esse valor. Então, peraí.
a soma de um número, eu não sei que número é esse, x, que é um valor desconhecido, com o seu quadrado, ou seja, x mais x ao quadrado, tudo isso é igual a 90. Ele diz que a soma de um número com o seu quadrado é 90. Ok, tá aí, ó. O que isso dá para fazer? Dá para fazer o seguinte, ó. Eu posso reescrever isso aqui assim, ó. X mais x ao quadrado menos 90, tudo isso é igual a zero. O que você fez aí, professor? Fiz aquilo que a gente aprendeu na aula passada, olha só. X mais x ao quadrado menos 90, tudo isso é igual a 90. Deixa eu colocar aqui o preto de volta. Tudo isso é igual a 90. Se eu coloquei menos 90 aqui, coloco menos 90 aqui também, ó. Ok? Aí, o que vai acontecer aqui? Vai cancelar o 90 com menos 90, vai ficar zero, né? Foi isso que aconteceu. O que isso se tornou? Isso se tornou uma equação do segundo grau. Veja bem, o A é 1, o B também é 1 e o C é menos 90. Ok. E aí, quando a gente for jogar na fórmula de Bhaskara, ok? Vou jogar na fórmula ou fazer pela soma e produto, o que a gente vai achar? x1 igual a 9, x2 igual a menos 10, ou ao contrário, né? x1 igual a menos 10 e x2 igual a 9. Olha só, pela soma e produto aqui, já que o A é 1, dá para fazer, tá vendo? Dá para fazer pela soma e produto, ó. Olha só que interessante. A soma, a gente já sabe é o quê? É menos o B, então é menos 1. Produto, menos 90. Aí agora, tem vários números, né, que dá para pensar, né? Olha só, que número que eu multiplico que dá menos 90? Pode ser 1 e 90. Aliás, 1 e menos 90, pode ser o inverso também. Pode ser menos 1 e 90 positivo. Qual mais? Dá para ser o 2 e o menos 45, porque 2 vezes menos 45, ok? Tá, pode ser o menos 2 com o 45 positivo, ok? Pode ser o 3 e o menos 30. Pode ser o menos 3 e o 30. Tem mais algum? Vixe, tem. Qual mais que dá para ser? 10 e o 9, né? 10 e menos 9. Ou o contrário, menos 10 com 9. E agora? Qual deles que você vai usar? Muito simples. Qual deles que você soma que dá menos 1? É esse aqui, ó. Menos 10 e o 9. Você pega menos 10 com mais 9 dá menos 1. Ok? Se você pega o contrário, 10 menos 9 dá 1. Não dá menos 1. Ok? Tranquilidade, né? Isso aqui só fiz pela soma e produto. Ah, professor, eu prefiro fazer por Bhaskara. Então pode fazer pela fórmula de Bhaskara, ok? Tranquilo? Se você acha que esse método aqui que eu ensinei está confundindo muito sua cabeça, faz por Bhaskara, ok? Tranquilidade? Pode usar lá a fórmula, o delta, o b ao quadrado, ok? De boa, então. Tá bom? Na hora que você for jogar na fórmula, olha aqui, ó. Vai ficar como? Delta vai ficar igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes menos 90. Isso aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 90 vai dar positivo. Negativo com negativo, positivo. Isso vai dar 360? Ok. Ou seja, delta é igual a 361. Jogando na fórmula, x é igual... Ok? X é igual ao quê?
Menos o b. Se o b é 1, então menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 361. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, então 2 vezes 1, ok? Isso aqui é igual a menos 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 361 dá 19. Tudo isso dividido para 2. Quando você for calcular o x1 ou o x2, isso aqui vai dar quanto? O de cima vai dar menos 1, peraí, deixa eu dar um espaço aqui entre eles. Esqueci que tem fração. Isso aqui vai dar menos 1 mais 19 dividido para 2. Menos 1 mais 19 dá 18. E 18 dividido para 2, 9. O x duas linhas, ok? Vai ficar menos 1 menos 19. Tudo isso dividido para 2. Isso dá quanto? Vai ficar menos 20. Menos 1 menos 19 dá menos 20. Dividido para 2, isso dá menos 10. Pronto, você encontrou a resposta do mesmo jeito, ok? Tudo bem, galera. Vamos lá. Vamos questão 2 aqui, rapidinho. Vamos para a questão 2. O que diz a 2? A soma do quadrado de um número com o próprio número é 12. Calcule esse número. Então, galera, essa 2 e essa 3 eu vou deixar como um dever de casa para vocês poderem fazer. Mas calma, não vou simplesmente jogar assim. Eu vou deixar montado aqui e vocês procurem fazer, ok? Senão o vídeo vai ficar muito grande, ó. Vai ficar o seguinte, ó. X, a soma do quadrado de um número, ou seja, x elevado a 2, com o próprio número x é 12. Então, x ao quadrado mais x é igual a 12. Repare que é a mesma coisa do lado de cima. Que você, na hora que você for reescrever, vai ficar assim. X quadrado mais x menos 12 é igual a 0. Ok? Procurem fazer aí, ok? Ó, a resposta aqui é 3 e menos 4, ok? E aqui? O quadrado menos o dobro de um número, então x ao quadrado menos o dobro, ou seja, 2 vezes esse número, é igual a menos 1. Na hora que você for escrever, vai dar assim, x ao quadrado menos 2x mais 1, ok? Tudo isso é igual a 0. E tá aí, a resposta, ó, é 1. Ou seja, você já sabe que o delta é igual a 0. Porque só tem uma resposta, ou seja, as raízes, tanto x1 quanto x2, é igual a 0, ok? Tudo bem, tentem fazer aí, tá? Já está montadinho aí, já tem as respostas também. Procurem fazer. Vamos continuar aqui. Agora eu vou ensinar para vocês um método que é o seguinte, resolução de equações incompletas. Sim, quando a equação está incompleta, a gente tem como fazer de um jeito mais rápido. Olha o que aconteceu aqui. Nesse caso, ó, quando não temos o b é igual a 0, o que acontece é o seguinte, x ao quadrado menos 25 é igual a 0, certo? Vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 25, ele jogou para o outro lado, ó. Ah, eu não preciso reescrever, está bem aqui, ó. O que foi que ele fez aqui, professor? Tá, eu só vou reescrever o que ele fez. Foi o seguinte, ó, menos 25, coisa que a gente também viu na aula passada, ó. Olha só o que foi que ele fez. O menos 25, ele somou mais 25 dos dois lados. Para que ele fez isso? Para poder anular o menos 25, né? Jogar ele para o outro lado. Que aí fica o quê? Na hora que você vê, anula esse com esse, porque isso zera. Menos 25 mais 25 dá zero. Então vai ficar o quê? Só o x ao quadrado. 0 mais 25 é igual a 25. Ok? Foi aqui o que ele achou, bem aqui, ó. Ok, o que foi que ele fez depois? Tá vendo que está elevado ao quadrado aqui? Quando está elevado ao quadrado? Então, como é que eu tiro esse quadrado daí? Eu jogo raiz quadrada dos dois lados. Ó,
joga a raiz quadrada dos dois lados. Ó. Por quê? Porque raiz quadrada e elevada ao 2, eles são inversos, eles se anulam. Então sobra só o quê? X é igual a raiz quadrada de 25. Que a gente sabe que pode ser 5, porque 5 vezes 5 é 25, ou menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 também dá 25. Ou seja, a resposta é mais 5 e menos 25. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi, professor. Toda vez que o B for igual a zero, eu posso utilizar essa fórmula aí? Sim, pode. Esse método. Quando o B for igual a zero, nós não temos o B. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que tivesse assim, ó. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Nós temos o A, nós temos o B. Tá vendo aí? Nós temos o A e nós temos o B. Aliás, nós temos o A e nós temos o C. O B não. O B não tem. O B é igual a zero. Então ficaria como? Na hora que você for reescrever, ficaria assim, ó. X ao quadrado é igual a 9. Já estou fazendo direto, tá? E aqui x é igual a raiz quadrada do número 9. Ou seja, quais são as respostas aí? X pode ser tanto 3, x uma linha, e o x duas linhas, menos o 3. Ok? É isso. Continuando então. Ele deu mais um exemplo aqui, ó. Nesse caso, o que foi que aconteceu aqui, ó? Nesse caso, o A não é 1, tá vendo? Tem uma pequena mudança, mas não é um bicho de 7 cabeças, ó. O que aconteceu foi o seguinte, ele reescreveu, primeiro ele reescreveu, passou disso para isso. Aquela velha história, 2x ao quadrado menos 18, que você coloca o mais 18 aqui, né? Coloca o mais 18 aqui. Tudo isso é igual a zero. E também coloco mais 18 aqui também. Que aí você vai anular. Aqui, ó, menos 18 mais 18 vão se anular. Vai ficar 2x ao quadrado é igual a 18. Aí aqui antes, ó, antes do elevado aqui ao quadrado, tem um 2, tá vendo que está multiplicando ali, ó? O que foi que ele fez? O que também aprendemos, ó, na aula passada. Divide para os dois lados pelo 2, que aí vai ficar o quê? 2 dividido para 2 dá 1. Vai ficar 1 vezes x ao quadrado. Tudo isso é igual a 18 dividido para 2 dá 9. Aí 1 vezes x quadrado dá x ao quadrado. Tudo isso é igual a 9. Que isso, a gente já viu que jogamos a raiz dos dois lados. Isso vai ficar igual a x é igual a 3 ou menos 3. Ok? Tranquilo? É a mesma coisa os outros, ok, galera? Os outros exemplos foi a mesma coisa. O 3 aqui, ó. Esse exemplo 3 foi a mesma coisa, ó, se você parar para analisar. Ele faz do mesmo jeito, ok? Tranquilidade? Ok. Então, vamos dar continuidade, ok? Ou melhor, antes de dar continuidade, só explicar o que aconteceu aqui nesse exemplo 3 aqui, ó. Só vou dar uma breve explicação. No exemplo 3 aqui, ele chegou a isso aqui, ó. X ao quadrado é igual a 2. Que você sabe que isso aqui no final vai dar assim, ó, x raiz quadrada de 2. Não existe um número certinho que dá um raiz quadrada de 2. Vai dar um número muito quebrado, 1, alguma coisa. Ok? Então, nesse caso, ele deu a resposta como raiz quadrada de 2. Por isso que, ó, menos raiz quadrada de 2 e mais raiz quadrada de 2. Ok? Presta atenção. Não confundir com aquele outra coisa que a gente acabou de ver, que foi isso aqui, ó. Se fosse isso aqui, ó. Raiz quadrada de menos 2. Opa! Aí, olha a diferença disso para isso, ó. Tem uma diferença, ok? Olha a diferença. O negativo, no caso embaixo, aqui, ó, é menos a raiz quadrada de 2. E lá em cima é raiz quadrada de menos 2. Isso daqui, ó, esse daqui não possui raiz real. Ok? Agora, nesse caso aqui, ó, não, aí já é diferente. Ok?
Tranquilidade, não confundir. Tudo bem? Bom, continuando então. Aí aqui tem mais exercícios, vamos fazer. Isso aqui dá para fazer rapidinho, ó. Aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 49, que x vai ser igual a raiz quadrada de 49, que isso x pode ser tanto 7, como também pode ser menos 7, e deu a resposta. Ok. Aqui é o quê? Aqui é só jogar, né? Aqui ficaria x é igual a raiz quadrada de 1. Que isso vai ser igual, x pode ser tanto 1, quanto pode ser também menos 1. Também deu a resposta. E aqui? Aqui é o seguinte, primeiro vai ficar o seguinte, 21 dividido para 7, tudo isso é igual a x ao quadrado. O que foi que ele fez aqui? Ele dividiu por 7 dos dois lados, ok? Dividindo por 7 dos dois lados, aqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. Aqui fica 3, 21 dividido para 7 dá 3, igual a x ao quadrado, ou seja, o x vai ser igual a raiz quadrada do 3. E nesse caso, como o 3 não tem um número certinho, vai ficar sendo ou seguinte, raiz quadrada de 3 mesmo, positiva, ou menos a raiz quadrada de 3. Ok? Bom, continuando então. Bom, temos o segundo caso, que é o seguinte, dessa vez nós não temos o C, nós temos o A e o B. Aquele primeiro caso, a gente tinha o A e o C. Agora, nós não teremos o C, só teremos o A e o B. O C não tem. Então é o seguinte, o que foi que ele fez foi o seguinte, ó. Nada mais é, esse é fácil, galera. Quando nós não temos o C, ó, esse exemplo aqui, x ao quadrado menos 5x igual a zero. A gente pode colocar o x em evidência. O que é isso, professor? É o contrário da propriedade distributiva, ou como ele é conhecido, o chuveirinho. Professor, ainda não entendi. Vou explicar melhor. O que acontece aqui, ó? Colocar o x vezes o x. Fazer a distributiva aqui, ó, o chuveirinho. X vezes x vai dar... Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Espera aí, deixa eu pegar aqui. X vezes x vai dar x ao quadrado. Ok? E quanto que vai ser x que multiplica por menos 5? Isso vai dar menos 5x. Ou seja, o contrário do chuveirinho. Ou seja, coloquei o x em evidência, ok? Tranquilidade. Automaticamente, galera, o que acontece? O x1 é sempre o primeiro, x1 é sempre zero. Sempre sim. Se não tem C, um dos primeiros x, ou seja, uma das primeiras raízes é zero. É sempre. Não tem o C, só tem o A e o B. Um dos primeiros é o zero, ok? Ué, por que, pessoal? Presta atenção, porque se eu coloco um zero aqui, vai ficar zero vezes o número que vai dar aqui, ó, 0 vezes menos 5. Só que todo mundo sabe que 0 vezes alguma coisa sempre dá zero. Então, ou seja, é uma das raízes, porque dá o valor igual a zero. E o outro, como é que calculo? É muito simples. O x2 vai fazer o seguinte. Tá vendo? Esse pequeno pedaço aqui que ficou aqui dentro do parênteses, você vai colocá-lo aqui, ó, e vai igualar a zero. Vai ficar assim, ó, x menos 5 igual a zero. Isso vai dar o quê? X é igual a 5. Por que x é igual a 5, professor? Para aqueles que ainda não acompanharam, não pegaram aquela coisa direito, aquela coisa de anular. Fazer dos dois lados a mesma coisa. Ó, vai ficar 0 mais 5. Ou seja, aqui vai anular. Menos 5 mais 5 se anula. E aqui fica x é igual a 0 mais 5, 5. Pronto, ou seja, x duas linhas, 5. Só isso? Só isso. Eu não estou acreditando. Pois é, acredite.
É só isso. Quer ver? Ó? Vamos dar outro exemplo. Ó. Tá bem aqui. Ó. Agora eu vou pegar esse segundo exemplo aqui. Ó. 3x² menos 10x igual a zero, ok? O que temos aqui? Temos o seguinte. Vamos colocar o x em evidência de novo. Fazer o contrário distributiva. Ele já fez ali embaixo. Ó. Ficaria assim. Ó. X é igual a 3x menos 10. Ok? Tudo isso é igual a zero. Se você fizer aqui o chuveirinho x vezes 3x, você vai achar 3x ao quadrado. Se você fizer o x menos 10, você vai achar menos 10x. Ok? Só isso. Ok. Automaticamente, se não tem o B, ou se não tem o C, aliás, qual é o primeiro? X. X uma linha é sempre o zero. Porque ó, substitui ali no lugar do x o zero. 0 vezes 3 vezes 0 menos 10. Já vai dar zero. Você sabe que 0 vezes qualquer coisa dá zero. E como é que eu acho o x duas linhas? Muito simples. 3x menos 10 é igual a zero. Isso vai dar como? Fazendo já direto, ficaria 3x é igual a 10. E x é igual a 10 dividido para 3. Pronto, achei. X é igual a 10 dividido para 3. Esse é o x duas linhas. Repare que foi isso que ele achou. Ok? E aquela coisa que ele está falando aqui também. Observe que nesse caso uma das raízes é sempre zero. Ou seja, não tem o C, uma das raízes é sempre o zero. Ok? Simples assim. Continuando então. Vamos lá, mais uma vez, galera. Ó, resolver as seguintes equações do segundo grau. 0 e 7. Todas você vê que tem zero. Ó. Por que isso? Porque nenhuma dessas três aqui, ó, A, B e C, todas não tem o C. Tá vendo? Eles não têm o C, só tem o A e o B. Então, na hora que você for colocar o x em evidência, que é o contrário do chuveirinho aqui, ó, vai ficar x menos 7, tudo isso igual a zero. Ok? Ou seja, o x uma linha, obviamente, é zero. Qual que é o outro? É 7, o x duas linhas. Ué, por quê? Por que o x duas linhas é 7? X menos 7, ou seja, você vai igualar a zero, que está lá dentro do parênteses. Ó. X menos 7 igual a zero, vai ficar x é igual a 0 mais 7. Né? Porque você vai colocar mais 7 dos dois lados, vai anular, vai ficar x é igual a 7. Prontinho. Letra B, fazendo a mesma coisa, ó, colocando x em evidência. X mais 5. Tudo isso igual a zero? Vamos lá. X, uma linha, é zero. Vamos achar agora o x duas linhas. De novo, vamos colocar o que está lá dentro. Igual a zero. Na hora que você for fazer aquela regrinha, x mais 5, se está mais 5, o que eu faço? Eu coloco agora um menos 5 para anular. Dos dois lados, obviamente. 0, menos 5. Ou seja, isso vai anular, não vai? Mais 5 e menos 5 se anulam. Isso vai dar x é igual. 0 menos 5 dá menos 5. Esse é o x duas linhas. X é igual a menos 5. Acabou. Ok? Então, vamos fazer a C. Colocando também o x mais uma vez em evidência, vai ficar aqui 4x menos 9. Então, x uma linha é igual a zero. Como é que a gente acha o x duas linhas? Vamos colocar o que está lá dentro do parênteses aqui e iguala a zero. Ok? Como ficaria isso? Fazer esse detalhado para a galera que ainda está tendo dúvida sobre o método lá. Coloco um mais 9 aqui. Por que mais 9?
que aí menos 9 com mais 9 eles se anulam. Então vai ficar 0 mais 9. Isso aqui dá quanto? 4x. Por quê? Porque o mais 9 com menos 9 eles se anulam. Ó. Ok? Que dá 0. Menos 9 com mais 9 dá 0. Se anulam. Tudo isso é igual a 0 mais 9 dá 9. O que eu faço aqui agora? Simples. Eu divido os dois lados por 4. Por quê? Porque quando eu vou fazer aqui, ó, 4 dividido para 4, isso dá 1. Vai ficar 1 vezes x. Tudo isso é igual a 9 dividido para 4. 1 vezes x dá o quê? Dá x. X é igual a 9 dividido para 4. Pronto, achei o x duas linhas. Ok? Tá aí. x1 e o x2. Tranquilo, galera. Continuando então. Aqui temos mais algumas. Vamos lá. Resolva as seguintes equações do segundo grau. Essas aqui têm uma pequena pegadinha, ok? Olha só. Elas estão reescritas de uma maneira diferente. Como assim? Não entendi. Ó. Você está vendo que temos um chuveirinho aqui? Bora fazer esse chuveirinho. Vai ficar x ao quadrado mais x vezes o x dá x quadrado também. E x vezes menos 6 dá menos 6x. Tudo isso é igual a zero. Ok? Aí temos que juntar aqui, ó, x ao quadrado com x ao quadrado. Isso dá quanto? Isso vai ser igual a 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Menos 6x. Tudo isso é igual a zero. Agora sim, ó, podemos fazer o quê? Colocar o x em evidência? Exatamente. Vamos colocar o x em evidência aqui. Ó. X vai ficar igual a 2x menos 6. Tudo isso é igual a zero. Automaticamente, quem é o x1 linha? Zero, né? Quem é o x duas linhas? Mesma coisa, vamos fazer o que a gente fez nas anteriores. 2x menos 6. Tudo isso é igual a zero. O que ficaria aqui? Ficaria assim, ó, 2x é igual a 6. E x é igual a 6 dividido para 2. X é igual a... Espera aí, deixa eu melhorar esse x aqui, ficou estranho. X é igual a 3. Achamos. 0 e 3. X duas linhas é igual a 3. E aqui? Veja bem. Ah, professor, já poderia fazer aqui automaticamente. Olha aqui. O x1 linha a gente já sabe que dá 0. Ok. E agora é só pegar o x mais 3 igual a 0. Não é isso que você ensinou? Calma, galera. Olha só. Ele não está igualado a 0. Olha aqui, ó. Ele não está igual a 0. Ó. Opa! Tá vendo aqui? Então temos que fazer uma coisa antes. Ele não está igual a 0 ainda. Ok? O que vamos fazer então? Primeiro temos que fazer o chuveirinho aqui, ó. Esse com esse, x vezes x, depois x vezes 3. Isso vai ser igual a quanto? Isso dá x ao quadrado mais 3x. Tudo isso é igual a 5x. O que eu vou fazer agora, professor? Fácil. Tá vendo o 5x aqui? Joga ele para lá. Como é que faz isso? Bom, tenho que anulá-lo. Tem que anular o 5x de um lado e de um outro. Aliás, de um lado só, né? Eu vou colocar assim, ó, menos 5x. Espera aí, professor, o que você está fazendo? Calma que você já vai ver. 5x isso que eu estou fazendo. Ué, mas por quê? Porque olha para o lado direito.
Eu coloquei menos 5x tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O que vai acontecer? Eles se anulam. Quando isso acontece, né? Fica só o zero. Agora sim vai ficar o seguinte, ó. X ao quadrado. Aí eu pergunto, quanto que é 3x menos 5x? Isso dá quanto? Quanto que dá? Isso dá é igual a menos 2x, né? Tudo isso é igual a zero. Agora sim. Está igualado a zero. Não temos o c. Vamos colocar o x em evidência. Ficaria x é igual a x menos 2, né? Porque se você fizer aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, x vezes x dá x quadrado, e x vezes menos 2 dá menos 2x. Ok? Tudo isso é igual a zero. Agora sim, x uma linha é zero. E o x duas linhas, quanto que dá? Vamos ver. X menos 2 igual a zero. Isso vai ser como? X menos 2. Você vai colocar o mais 2 dos dois lados. Mais 2. Que aqui vai anular. Isso aqui vai ser igual a x. É igual a 0 mais 2. X é igual a 2. Pronto, achei o x2. Tranquilidade, né? Continuando então. Vamos agora estudar o gráfico da função de segundo grau, ok? O gráfico da função de segundo grau é formado pela parábola que pode ter concavidade para baixo ou para cima. Para explicar melhor resumidamente, quando era do segundo grau, você lembra quando a gente ligava os pontos? Era uma reta assim ou podia ser assim? Isso era do primeiro grau, né? A gente fazia lá o gráfico, né? Traçava os pontos. No caso da equação do segundo grau, vai ser uma parábola, uma curva. Vai ser uma coisa assim ou assim. Ok? Isso quer dizer, parábola com cavidade para baixo ou para cima. Ok? Então vamos lá. Uma função do segundo grau é definida pelo seguinte lei de formação. Essa lei aqui é a lei de formação. f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou pode ser chamado também de y é igual a x quadrado mais bx mais c. Até aqui, galera, você vê o seguinte. Temos o a, o b e o c. ax quadrado mais bx mais c. Ok? Isso aqui é só uma função, ok? Em forma de função, quando você escrever. Lembrando que y e f de x é a mesma coisa, ok? Em que a, b, c são os números reais e o a tem que ser diferente de zero, como a gente já viu, né? O a não pode ser zero. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola, ou seja, é isso aqui que eu acabei de fazer. Ó. É isso aqui. Ou ela é voltada para cima ou ela é voltada para baixo. Sua representação no plano cartesiano é uma parábola que, de acordo com o valor do coeficiente a, possui concavidade voltada para cima ou para baixo. Como assim? Lembra do a ali, o que acompanha x quadrado? Você vai analisá-lo. Se o a for positivo, concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, concavidade voltada para baixo, ok? A função de segundo grau assume três possibilidades de resultados ou raízes, que são determinados quando fazemos f de x ou y igual a zero, transformando a função em uma equação de segundo grau que pode vir a ser resolvida por Bhaskara. Então, galera, quando ele diz três possibilidades, ele não está dizendo que existem três raízes, ok? Não, não é isso. Deixa eu tentar lembrar para vocês. O que aí nós tínhamos? Tínhamos o delta, não é? Quando ele era maior que zero, ou seja, quando ele era positivo, nós tínhamos duas raízes reais iguais, certo? Quando o delta ele era negativo, menor que zero, o que acontecia mesmo? Não possui raiz real, né? E quando o delta era igual a zero, exatamente igual a zero, nós tínhamos o quê? Duas raízes reais e iguais. As duas raízes eram iguais. Então, quando ele fala assim, três possibilidades de resultados ou raízes, isso não quer dizer que está falando que tem três raízes, não. Não.
Ele está falando que existem três possibilidades do delta, ou seja, delta ele é maior que zero, delta é menor que zero, ou delta é igual a zero. Equação do segundo grau só existem duas raízes, ok? Equação do segundo grau só existem duas raízes. Não existem três raízes. Três raízes é equação do terceiro grau. Tudo bem? Não vamos estudar isso não, tá? Segundo grau, tá bom? Vamos continuar. Olha só, o coeficiente A maior que zero, parábola com a curvidade voltada para cima. Olha só que interessante. Quando A ele é maior que zero, o que acontece? Feliz vai estar a parábola. Olha só que beleza. Agora, quando A ele é negativo, ele é menor que zero, aí nós teremos o quê? Opa, ela vai estar triste, ó. Interessante. Ok? Isso é o gráfico, ok? Isso é no gráfico. Quando A é positivo, concavidade voltada para cima. Quando A é negativo, concavidade voltada para baixo, ok? Vamos entender isso melhor. Nesse caso aqui, olha só. Tá vendo aqui? O A é positivo, ou seja, como é que vai ficar o gráfico da função aqui, ó? Vai ficar assim. Quando o A é negativo, vai ficar esse que está da direita, ó. Ok? Então, está dizendo aqui, a equação do segundo grau possui duas soluções distintas, né? Ou seja, duas raízes, não é isso? Isto é, a função do segundo grau tem duas raízes reais distintas. A parábola intersecta o eixo das abscissas em dois pontos. Está vendo aqui? Vamos relembrar. O que acontecia mesmo quando o delta... Lembra do delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Quando o delta ele era maior que zero, o que acontecia? Tínhamos duas raízes diferentes, certo? Não tínhamos duas... Opa, meu pai! Eita! Vamos lá, de novo. Duas raízes. Tínhamos duas raízes, né? O que? Duas raízes diferentes. Tínhamos duas raízes diferentes. Não era isso? Quando o delta ele era positivo? Diferentes. Ok. Então isso quer dizer o quê? Que vai tocar em dois pontos. Olha aqui, ó. Nós temos duas raízes diferentes. Ele vai tocar o eixo x em dois pontos. Ó, tanto, não importa se o A é positivo ou se o A é negativo. Ó. Tá vendo aqui? Não importa se o A é negativo ou o A é positivo. O A só vai interferir na concavidade, se é para cima ou para baixo. Ok? No caso dos pontos onde é que vai encostar em x, é o quê? É as raízes. Então a gente vê o seguinte, o delta. Se o delta ele é positivo, então temos duas raízes diferentes, né? Dois números diferentes como raiz. Então ele encosta o x em dois pontos, ok? Continuando então. Bom, nesse caso, a equação do segundo grau possui uma única solução. Isso é, a função do segundo grau terá apenas uma raiz real. É o seguinte, galera, o que acontece é que aqui foi o famoso delta é igual a zero. Você lembra as equações de segundo grau que acontecia? Quando a gente achava o delta igual a zero? O que acontecia? As duas raízes o quê? As duas raízes, deixa eu escrever de um outro jeito, vou escrever assim, ó. O x1, lembra? O x1 era exatamente igual ao x2, eles não eram iguais? O x1 e o x2, lembra? Quando a gente achava o delta igual a zero, a gente achava x1 e x2 o mesmo número. Então, nesse caso, o que acontece? As raízes são iguais, ou então você pode falar que tem apenas uma raiz real. Pode falar raiz igual ou uma raiz real, ou seja, vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Ok? Então, recapitulando, o delta é exatamente igual a zero. Lá na equação do segundo grau, a gente viu que x1 e x2 eles eram iguais. Então, é a mesma coisa se tivesse um número só existe um número tanto para x1 quanto para x2. Então, vai tocar em um único ponto. E quando o delta era positivo, tínhamos duas raízes diferentes, né? x1 e x2 não eram iguais. Então, tocava em dois pontos, ok?
Vamos continuar. E aqui, a equação do segundo grau não possui soluções reais. Isso aqui é o famoso delta negativo. O delta ele é menor que zero. Delta menor que zero não tem raiz real. Não tem. Ele não tem raiz real. Aí o que acontece nesse caso? Quando não tem raiz real, ele não encosta em x. Ok? Delta negativo não tem raiz real, ok? Olha só, ele não está encostando em x, tá vendo? Ele não encosta no x, ó, lá no eixo horizontal. Isso tanto para o A sendo positivo ou A sendo negativo, ok? Não faz diferença nenhuma. Ok? Vamos continuar. Bom, a gente viu o seguinte, o A é positivo, com cavidade voltada para cima, o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Vimos também, delta é positivo, encosta o eixo x em 2 pontos, o delta é exatamente igual a zero, vai tocar o x em apenas um ponto, e o delta é negativo, ele não encosta no eixo x, ok? Tudo bem. Agora a gente vai aprender vértice, o vértice da parábola, ou seja, o vértice da função do segundo grau, o gráfico. Vamos ver aqui. O vértice da parábola constitui um ponto importante do gráfico, pois indica o ponto de valor máximo e o ponto de valor mínimo. De acordo com o valor do coeficiente A, os pontos serão definidos. Observe. Olha só. Quando o valor do coeficiente A for menor que zero, a parábola possuirá valor máximo. Como assim, galera? Primeiro, ó, a concavidade está assim, não é? Ó? Nesse gráfico aí, ela está assim, não está? Então aqui a gente já sabe que o A é negativo. Agora ele colocou ali, A é negativo. Beleza. Então, ou seja, esse ponto aqui em cima, ele é um ponto de máximo. Por quê? Olha só. Porque a parábola ela vem daqui, 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 ela chega lá em cima e depois ela desce, decresce. Então, esse ponto aqui, o ponto azul, é chamado de vértice. Ele é o vértice. Então, ele é o ponto de máximo. Ok? Ele é o ponto de máximo. Ok? Aí você lembra, né? Esse ponto, igual a gente aprendeu na equação do segundo grau. Traçando o ponto aqui, ó, vindo aqui, 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 nós temos um valor x aqui. Esse valor x é chamado de... Aqui não dá para ver muito bem, ó. Vou colocar aqui melhor. XV, ou seja, x do vértice. E aqui, a gente traça aqui, quando chega aqui, aqui é o YV, Y do vértice, ok? Tranquilo? Vamos entender isso melhor no outro exemplo, ó. Temos aqui, ó, de novo, um vértice também, mas presta atenção. Diferente do anterior, essa parábola que acontece, ela vem, desce, 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 desce e depois começa a subir. Então esse aqui é o ponto de quê? É um ponto de mínimo. Por quê? O A é positivo, né? Então com cavidade voltada para cima, né? Se o A é positivo, com cavidade voltada para cima, então a parábola vai decrescer, decrescer, decrescer. Ó, desce, desce, vai lá embaixo depois que ela sobe. Então, ou seja, um ponto mínimo, ou seja, lá embaixo. Do outro era assim, não era? Ó. O que acontecia com a parábola? Crescia, crescia até crescer ao máximo e depois decrescer. Então, ou seja, isso aqui é lá em cima, ou seja, é o ponto de máximo. Entendeu? O ponto de mínimo, ponto de máximo, é isso. O que define é se você vai ver, é o A é positivo ou A é negativo. E assim como o do anterior, também temos isso aqui, ó. Esse ponto aqui, faz aqui, chega nesse ponto bem aqui, que é o chamado YV, o Y do vértice. E aqui, nós temos o X do vértice, o XV. Ok? É isso. Vamos continuar então. Bom, outra relação importante na função do segundo grau é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Ok, a gente já viu onde é que ela corta o eixo x, vai depender do delta. Ok? As raízes, você acha as raízes. E onde é que ela corta o eixo y? No caso, o eixo sem ser horizontal, no caso, vertical. Esse daqui, ó. Ela vai encostar onde? Onde é que ela encosta? É simples, galera. Ela corta no... Tá vendo que tem um C?
O C é no C. Ué, professor, não estou entendendo. Tá, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que esse gráfico aqui fosse o gráfico dessa função aqui, ó. f de x é igual a x ao quadrado mais 2x, só estou dando um exemplo, tá? Mais 3. Tá aí. Temos a equação do segundo grau, tá aí, né? Função do segundo grau. Ok, primeiramente, o A é o quê? O A é positivo, olha aqui, ó. Vamos olhar para o A aqui. O que acompanha o A aqui é o 1. O A é positivo, então, ó, concavidade voltada para cima, ok? Essa regrinha aí, ok? Ela vai cortar o eixo X em 2 pontos, ó. Então, o delta obrigatoriamente tem que ser positivo, ok? O delta tem que ser positivo, ok? Só por isso, deixa eu aumentar aqui o B. Vou aumentar o B aqui, 6, ok? Porque eu fiz um exemplo aleatório. Vou colocar aqui um maior. Na hora que você for calcular o delta, ó, delta vai dar o quê? B quadrado vai dar 6 ao quadrado, menos 4, vezes o A é 1, né, no caso. O A é 1, vezes o C, que é 3. Aqui vai ficar 36, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 12. Então, 36 menos 12 vai dar igual a 24. Ou seja, o delta deu positivo. Então, seja certinho, ó. 2 pontos aqui que ele corta no eixo X, tanto aqui quanto aqui. Ok? Ele corta em 2 pontos, então delta obrigatoriamente tem que dar positivo. Tranquilidade, galera. Agora, o que é isso aqui? Esse C aqui. Ué, é o C de lá. Tá vendo o C aqui, ó? O C que a gente aprendeu não é o número que não acompanha, então aqui é o ponto 3. Ou seja, onde é que ele corta o eixo X? No C. No C. Vai cortar o X no C, exatamente no C, olha lá. O C é quanto ali nessa função? É o 3. Então, ou seja, aquele ponto ali é como se tivesse assim, ó, vamos supor, tivesse assim, ó. 1, 2, está subindo, chegou aqui, ó. Vem aqui, é o 3. Entendeu? 1, 2, aí chegou aqui no Y é o 3, ok? Ele vai cortar o eixo Y exatamente no C. É isso que quer dizer isso aí. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então. Vamos fazer agora uns exercícios. A representação cartesiana da função y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? É isso que eu queria dizer, ok? Mais bx mais c. É só isso, tá? Beleza? Porque aqui ele escreveu 2 vezes, tá? Não precisa se preocupar com isso, ok? Só reescreve aqui. Isso que eu acabei de fazer, ok? Vamos lá. Primeiro, galera, o que ele está querendo dizer? O A, o B e o C são positivos ou são negativos? Vamos lá. Primeiramente é aqui, ó. O concavidade está onde? Para baixo, né? O A é o que aqui? Lembrando, como é que é a regra? Quando o A é positivo, está feliz. Quando o A é negativo, fica triste. Nesse caso, ele está como se fosse triste, então A é negativo. Então, olha só, já podemos eliminar a letra A, porque está dizendo que o A é positivo. Já podemos eliminar a C, que também está dizendo que o A é positivo, ok? Tranquilo. O que mais que nós temos? Temos o seguinte, onde é que ele corta o eixo Y? Que é o eixo vertical, que está aqui, ó. Corta bem aqui, né? Nesse ponto. Esse ponto aqui é o que mesmo? É o C, né? É o C, lembra? É esse C aqui, ó. Esse C aqui, ó. Corta o eixo Y no C. Vamos lá, galera. Esse C ele é positivo ou ele é negativo? Vamos olhar para o Y. Onde é que está a origem? Onde é que começa tudo? A origem é aqui. Aqui é o zero. Ele está acima. Então, o C ele é positivo. Então, vamos ver. Tem alguma questão que diz que o C ele é negativo, ele é menor que zero? Tem. A letra D, ó, diz que o C aqui, ó, ele é menor que zero. Ó. Então, já podemos cortar a letra D.
O que que vai ser? Vai ser a letra A ou vai ser a letra E? A gente precisa ver agora o seguinte, o que vai diferenciar vai ser o B, ó. Aqui diz que o B é negativo, aqui diz que o B é positivo. Como é que a gente descobre isso? Pelo vértice. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. A gente já vê aqui, ó. Ok, ó. X do vértice aqui, ó. XV que chama, né? Por quê? Porque como é que você calcula x do vértice? X do vértice se calcula assim, ó. Menos B dividido por 2A. Ok, galera. Então, olha só. A gente já vê o seguinte. Que o A não é negativo. Aqui não é negativo. O A. Então, vai ficar 2 vezes A. A gente já sabe que aqui, ó. Aqui embaixo vai ficar um número negativo. A gente já sabe que aqui embaixo vai dar negativo, porque 2 vezes qualquer número negativo vai dar número negativo. E ali em cima nós já temos um negativo na frente do B. Só que presta atenção. Se o B aqui dentro, vamos supor que ele fosse negativo também. O B ele fosse um número negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. E positivo dividido com negativo dá negativo. Só que olha só. O x do vértice ele está onde? Ele não está na direita do zero? Ele está vindo para cá? Então, ou seja, não tem como ele ser negativo, no caso o B, né? Por que ele tem que ser positivo? Ó, por causa disso, ó, vamos supor negativo, porque já tem um negativo ali no B, com um positivo aqui. Tem um positivo e aqui embaixo está dividido com um negativo. Negativo com um positivo dá negativo. E negativo dividido para negativo fica positivo. Então, ou seja, o B, obviamente, claramente, ele é positivo. Então, tira o A. Qual é a resposta? Letra E. Ok? É isso. Isso aqui é mais uma questão de analisar as coisas, ok? O que pegava nessa questão era isso, era o x do vértice. Como é que calcula x do vértice? É o menos B dividido por 2A. É assim que calcula. Beleza? Tranquilo, vamos continuar. Qual a função que representa o gráfico seguinte? Vamos ver? Vamos lá, galera. Primeiramente, a gente analisa se é crescente ou a concavidade. Ó, nesse caso, a concavidade está fazendo isso aqui. Ó. Então, A ele é o quê? Negativo, né? O A é negativo. Então, a gente vai ver o seguinte. Vai analisar todos aqui que o A é positivo e a gente vai retirar. No caso, olha só. Aqui ele escreveu 2 vezes de novo, tá? Deixa eu consertar isso aqui. Deixa eu consertar isso aqui. Espera aí. Foi um pouco além. Vou consertar aqui, ó. Assim como aqui. Aqui também. Ok? Aqui. Tudo bem? E aqui? Ok, o que temos aqui? Na primeira, ó, se você olhar para analisar, vai ficar assim, ó, 2x quadrado, ok? Mais 3x menos 9. Essa é a opção A. Na segunda opção, nós temos menos 2x ao quadrado mais 3x menos 9. Na terceira opção, temos 2x ao quadrado menos 3x menos 9. E aqui nós temos, na letra D, a quarta opção, menos 2x ao quadrado. Deixa eu melhorar esse ao quadrado aqui. Menos 3x menos 9. E a última opção, temos 2x ao quadrado mais 3x mais 9, ok? Ok, galera. Qual delas a gente já pode eliminar? Veja bem, de novo, ó. Qual é a concavidade aqui? Olha só. Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Não mesmo. A concavidade voltada para cima. Ok? Lembrando, olha só. Quando o A ele é positivo,
feliz, né? Quando o A ele é negativo, temos uma tristeza aqui, ó. Então, a concavidade voltada para cima. Então, ou seja, temos que o A é positivo. Então, vamos eliminar de cara já as opções que nos dão A negativo. Quais são elas? Lembrando, o A é o que acompanha o x². Não pode ser negativo. Então, ó, não pode ser a letra B e não pode ser a letra D. Tudo bem? Que outra opção dá para a gente ver? O seguinte, ó. Aqui na horizontal é o x, né? Ó, essa linha aqui é o x, né? E aqui não é o y? Beleza. Uma coisa que a gente acabou de aprender foi o quê? Onde é que ele corta o eixo x? É no C, né? Olha aqui, ó. Tá cortando exatamente aqui, ó. Esse ponto aqui, menos 9, ele é o C. Então, qual delas aí já dá para eliminar? A letra E. Porque a letra E é mais 9, não é menos 9. Então, opa, beleza. Só falta o que agora? Ou é a letra A ou é a letra C. Como é que a gente descobre isso? Muito simples. A gente vai agora analisar o ponto que corta o eixo x. Ele corta em 2 pontos, a gente sabe que o delta ele é positivo. E olha só, uma das raízes é o 3. Ó. Tá vendo? Uma das raízes que corta é o 3. Tudo bem. E a outra é o menos 3 sobre 2. Então, vamos analisar a letra A primeiro. Vamos calcular. Calculando o delta, ficaria b ao quadrado ficaria 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2 vezes o c, que dá menos 9. O delta, então, ficaria 9 menos 4 vezes 2, isso dá menos 8. E menos 8 vezes menos 9, isso vai dar mais 72. Ok? Aí vai ficar 9 mais 72, isso dá 81, ou seja, o delta é igual a 81. Jogando na fórmula vai ficar x é igual a menos o b, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 81. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 2. Tudo bem, galera. X é igual, vamos lá, menos 3, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Ok, tudo isso dividido para 4. X é igual a x uma linha no caso, né? Vou fazer o x uma linha primeiro. Menos 3 mais 9 dividido para 4. Quanto que é menos 3 mais 9 dividido para 4? Menos 3 mais 9, isso dá igual a quanto? Menos 3 mais 9 dá 6. 6 dividido para 4. Isso aqui dá a mesma coisa que 3 sobre 2, que é igual a 1,5. E o outro? O x duas linhas. O x duas linhas nós encontramos o seguinte. Menos 3 menos 9 dividido para 4. Isso dá quanto? Menos 3 menos 9, isso dá igual a menos 12. Menos 12 dividido para 4, isso dá igual a menos 3. Opa, presta atenção. Se você olhar para o gráfico aqui, uma das raízes é o quê? As raízes é igual a menos 3 dividido para 2, que eu não coloquei aqui, eu esqueci. Ó, esse número aqui, se você pegar menos 3 dividido para 2, você vai achar menos 1,5. E esse aqui, esse número é 3 positivo, não é 3 negativo. Então, ou seja, deu exatamente o contrário, né? A letra A. A letra A, quando eu joguei na fórmula, o que foi que aconteceu? Joguei na fórmula, eu encontrei o contrário. Eu achei x1 ali igual a 1,5 e o x duas linhas igual a menos 3, que é o contrário do gráfico aqui. Então, obviamente, não é esse. Só sobrou a opção, a letra C, que é 2x² menos 3x menos 9. Então, essa é a resposta. Ok? Na hora que você for calcular o delta, você vai ver, você vai encontrar essas raízes aí, ok? Tranquilidade? Para aqueles que estão assim, faz aí, professor. Tudo bem, vamos lá. De novo, ó. Vamos lá. O delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 3. Ó, agora eu estou olhando a C ali, ó. Menos 3 ao quadrado
Então, é b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 9. Isso dá quanto? Galera, menos 3 ao quadrado, lembrando, negativo elevado ao quadrado dá positivo, então vai ficar 9. E aqui de novo, ó, menos 4 vezes 2 dá menos 8, com menos 9 vai dar mais 72. Isso aqui vai dar 81 do delta. Na hora que você for jogar na fórmula, vamos ver, x é igual a menos o b. Presta atenção, o x é menos 3, ó, na letra C. Prestando atenção, então vai ficar menos 3. Ok? Fica 2 sinais de negativo. Mais ou menos a raiz de 81. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o 2. Está dando basicamente quase que a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser igual a x é igual menos 3 vai dar 3 positivo, mais ou menos a raiz de 81 dá 9. Tudo isso dividido para 4. Agora vamos lá. X uma linha vai ficar 3 mais 9 dividido para 4. 3 mais 9, galera, dá 12. 12 dividido para 4 deu 3. Certinho lá, né? E aqui o x duas linhas vai ser 3 menos 9 dividido para 4. 3 menos 9, galera, isso dá quanto? Vai ficar menos 6. Menos 6 dividido para 4, que isso dá para simplificar, vai ficar menos 3 dividido para 2. Aí, que foi o que eu achei lá, né? Então, a resposta é a letra C. Tá bom? Ok, vamos adiante. Vamos agora fazer a última questão, ok? E a gente encerra por aqui. Bom, primeiramente temos que fazer essa primeira parte, x menos 2 ao quadrado, ok? Vamos lá, ficaria assim, x menos 2 multiplicado por x menos 2. Tudo bem, vamos fazer o chuveirinho aqui, né? X vezes x, você vai encontrar x ao quadrado. X ao quadrado. E agora, x vezes menos 2, isso dá igual a menos 2x. E aqui nós temos menos 2 vezes x, isso também dá menos 2x. Que aqui você vai multiplicar o menos 2 com menos 2. Atenção, negativo com negativo fica positivo, então vai dar 4. Ok? E isso aqui dá para juntar, olha só. Menos 2 com menos 2, isso é igual a x ao quadrado menos 4x. Isso mais 4. Ou seja, essa parte de vermelho vai dar isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4. Então, ficaria assim, ó, a função completa. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, isso mais 2. Ok? Que dá para juntar o que aqui? 4 mais 2. Então, ficaria como? Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 2 dá 6. Pronto, nós temos agora a função completa. Ele quer o vértice, né? Como é que calcula o vértice? Primeiro, x do vértice, que eu falei já, né? O xv, né? O xv, isso é menos b sobre 2a. Ok? Ok. O x do vértice é o menos b sobre 2a, ok? Então, vamos lá. Quem é o b ali? Vamos separar ali devagar. O a é igual a 1. O b é menos 4 e o c é igual a 6, né? Tranquilo? O menos b seria menos 4. Tudo isso dividido por
2 vezes o A, então 2 vezes 1. Aqui ficaria menos 4 dá 4, e 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido para 2 dá 2. Ok. E o y do vértice? Y do vértice, como é que calcula? A gente usa o menos delta sobre 4 vezes o A. Então, vamos calcular o delta aqui. Ok? O delta é igual... Vamos ver, b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado. Depois, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Então, ficaria como? Menos 4 ao quadrado dá 16. Negativo elevado ao quadrado dá 16. Aqui vai ficar menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6, isso dá menos 24. Isso aqui vai achar o valor delta o quê? Menos 8. Ok? 16 menos 24 dá menos 8. Tá ok? Então, ou seja, aqui ficaria, ó, se for calcular o menos 8, porque delta deu menos 8, então menos 8. Tudo isso dividido por 4 vezes o A, que é 1. Aqui em cima vai ficar menos 8 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. 8 dividido para 4 dá 2. Então, ou seja, quem é o x do vértice nesse caso? Seria o seguinte, o x do vértice aqui, ordenada do vértice, né, o v, vamos assim dizer, o primeiro é o x, né? 2, e o segundo também é 2. Ok? É isso. Tranquilo? Com isso, galera, a gente encerra esse assunto. Tranquilo? Eu aguardo vocês no próximo assunto, no decorrer, quando a gente chegar lá, tá bom? Bom, um grande abraço e tchau!